junho, o mês da alegria, que as comemorações ao lado da fogueira nos tragam muitas e muitas alegrias. Minéia Pacheco. Como dizia a escritora Emília Ferreiro, ler não é difícil, escrever não é copiar. Hoje, no De Frente com as Mulheres Brasileiras, vamos bater um papo com a escritora Bruna Machado, autora dos livros Joseph Stuart e Tripa Seca, Onde Estamos. Bruna, o que é ser escritora para você? Ser escritora para mim é poder ter a liberdade de escrever o que nós sentimos, o que nós pensamos. E eu acredito e eu levo isso comigo que todos nós podemos ser escritores. Não tem uma fórmula mágica. A partir do momento que nós temos um papel, uma caneta, um computador, seja o meio que for, nós podemos escrever, porque eu acredito na criatividade, na capacidade que todos nós temos dentro de nós mesmos. E quando você percebeu que o seu dom era escrever? Eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a perceber que eu escrevia no ensino médio. No segundo ano do ensino médio, numa aula de química, veio o meu primeiro livro na cabeça. E a partir disso eu escrevi o caso de Joseph Stuart, que é esse livro aqui, que eu lancei em 2015. E depois dele eu escrevi Tripa Seca, Onde Estamos, que é o meu segundo livro e eu lancei ano passado, em 2017. Então foi no ensino médio que eu percebi que eu tinha essa capacidade, que nós temos dentro de nós, só que nem sempre nós percebemos, né? E como você começa o seu dia? Assim, você tem alguma rotina? O dia, o horário assim que você começa a escrever, ou tem alguma coisa, surge alguma ideia que vem na sua cabeça, alguma preparação? Então, de escrita, a faculdade impede um pouco a gente, né? Então, é faculdade, é estágio, é trabalho, então a vida é muito corrida. Mas quando eu me proponho a escrever um livro, me proponho a iniciar um trabalho novo, eu faço uma rotina assim. E aí é a depender do dia, né? Mas eu sempre me dedico a escrever uma quantidade mínima. Então, uma quantidade mínima, uma página por dia. E aí, o meu segundo livro, do Tripa Seca, eu escrevi em 4 meses, porque eu decidi que eu ia escrever 2 páginas por dia. Então, eu acordava já pensando que eu tinha que escrever essas 2 páginas e a história ia se desenvolvendo na minha mente no decorrer do dia, até o momento que eu tinha a oportunidade de sentar para escrever. E normalmente isso acontece nas férias, né? Então, os 2 livros que eu publiquei, os 2 livros que eu tenho lançados, eles surgiram nas férias. Que mudou no seu processo de escrita ao longo dos anos? O que diria se você pudesse voltar nos seus primeiros escritos, nos seus primeiros textos? Eu acho que principalmente maturidade, né? Meu primeiro livro, como eu disse, eu escrevi no segundo ano do ensino médio, mas até hoje ele não saiu do computador, porque eu sinto que eu tinha uma escrita um pouco imatura. Não só em questão de pensamento, mas em questão de conexão das ideias, estruturação do texto. Então, o que eu tenho percebido assim, da minha mudança é de estrutura, é de maturidade, principalmente. E de onde vêm as suas ideias? Como é que você constrói o enredo, os seus personagens? O caso de Joseph Stuart é um livro muito particular para mim, porque ele veio num momento muito difícil na minha vida e ele veio como presente para mim. Então eu não planejei a história vinha surgindo na minha mente a cada dia que eu acabava de escrever, ela já vinha surgindo gradualmente na minha mente, não foi algo planejado. Já Tripa Seca não, Tripa Seca é inspirado
Em mim e em uma amiga minha, não é biografia, não é nada parecido. Eu até costumo falar para as pessoas que elas vão para Barcelona. Eu costumo falar, quem dera eu já tivesse ido para Barcelona igual a elas, né? Então não tem nada de real, mas é inspirado em nós duas, né? Na nossa amizade. Então já foi algo mais planejado. No dia que eu saí do lançamento do Joseph, eu falei pra ela, Luane é o nome dela, eu vou escrever uma história sobre a gente. E a partir desse dia, eu já comecei a pensar no que poderia ser, né? No que seria o enredo. E me fala uma coisa, qual é a sua relação com a tecnologia assim? Você primeiro escreve os seus textos no computador ou você tem aquele hábito assim como antigamente, de começar escrevendo, tipo assim, rascunho, tipo na folha de papel? Como é que isso funciona? Não, eu escrevo no computador direto, somente por questão de tempo. Então, escrever à mão para depois passar pro computador tem seu lado positivo, porque quando a gente passa pro computador, a gente revisa o que a gente escreve, né? Entendi. Então a gente pode mudar, mas a gente pode fazer isso no computador também. E no computador tem a praticidade, por ser mais rápido, por questão de tempo, eu prefiro escrever no computador. Agora, quando eu tô na rua e eu não tenho celular, eu não tenho computador, eu escrevo à mão. E aí, então, é tudo a depender do lugar que eu estou. Se eu estou em casa, eu escrevo no computador. Se eu estou na rua e aí a história vem e eu sinto a necessidade de escrever, aí eu escrevo no papel, com certeza. Agora eu queria saber quantas vezes assim você revisa os seus textos antes de publicar um livro? Várias vezes, né? Ainda mais para nós publicarmos algo com qualidade, além de passar por um profissional, né? Por um revisor mesmo, nós temos que revisar. Então eu acabo de escrever, eu reviso, eu leio tudo de novo. Aí eu mando pro revisor, que ele me passa, e eu reviso de novo. E às vezes o revisor já revisou tudo, mas eu acho que eu posso mudar essa ideia aqui, eu acho que eu posso mudar o que aconteceu, e aí passa pro revisor de novo. Então o processo de escrita, eu gosto muito do termo de revisitação, né? Tem autores, né, teóricos que falam de revisitar o texto várias vezes, e eu acho isso muito importante. O texto, ele nunca está completo, então mesmo um livro publicado assim, provavelmente se eu pegar para ler de novo, com certeza teria algo que eu poderia revisar. E é isso que eu queria saber também, você assim, já participou assim, da Bienal do Livro? Qual foi assim a sua sensação? Participei da Bienal de 2015, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Participei num stand onde tinham vários autores nacionais e a experiência foi muito positiva, foi muito boa, porque a gente sentia mesmo assim a união dos autores, porque eram vários, né? E a gente se ajudava, tanto na venda dos outros quanto na divulgação. A gente conhecia outros autores também que a gente não imaginava, né? E os próprios visitantes mesmo, leitores, apareceram. Foi um momento muito, muito especial. Eu gostaria de ter participado de 2017, mas infelizmente eu não tive a oportunidade, porque eu tinha acabado de relançar a Tripa Seca e eu não tive a oportunidade eu não tive o tempo, né? Tinha ficado muito recente, mas com certeza ano que vem eu pretendo participar, sim. Entendi. Então me fala um pouco mais desse seu livro Tripa Seca, Onde Estamos, que foi lançado ano passado, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse livro, né? Que você disse que é um romance, sim, né? Então me conta um pouquinho sobre ele, assim, pra não estragar, só um resumo, só um né? resumo, sem spoiler. Pra depois as pessoas quererem ler, né? Então, como eu já disse, Tripa Seca, o nome é Tripa Seca Onde Estamos, foi baseada numa amizade que eu tenho já desde o ensino médio, já faz uns 6 anos por aí, ou mais. E é sobre 2 meninas, são 2 jovens, e uma delas é musicista, toca violino, e ela é aprovada, ela faz vários testes para várias orquestras aqui do Brasil. Elas moram no Rio de Janeiro e ela só é aprovada para uma orquestra que fica em Natal. E esse teste seria em Barcelona. Em Natal, no Rio Grande do Norte existe uma cidade que se chama Barcelona.
E aí elas decidem ir fazer esse teste. É a Ana e a Sofia é violonista, violinista, desculpa. E elas decidem ir pra lá. Só que elas pegam um voo e ao invés de pararem em Barcelona, Rio Grande do Norte, elas param em Barcelona, Espanha. E aí lá acontecem várias confusões, elas se perdem, elas precisam de dinheiro para voltar. Então acontecem várias aventuras com elas. Tem um ratinho muito inteligente, muito engraçado. É uma comédia romântica que eu me identifico muito com ela, porque foi inspirada em mim, na minha amiga, e eu costumo dizer que somos nós melhoradas. Nós não somos, mas gostaríamos de ser. Entendi. E qual desses 2 livros, né, que você já publicou, que fez assim, mais sucesso, assim, que você achou que os leitores mais gostaram? Então, o caso de Joseph Stewart é um romance policial. Então é um livro mais sério, um livro mais fechado, mais sóbrio. E Tripa Seca é um livro mais divertido, é um livro mais juvenil, adolescente. Então é um livro mais alegre, mais aberto. E eu tenho uma página no Instagram, que é 2 livros e uma Bruna, e lá eu sempre publico foto. E logo que eu comecei assim que eu inaugurei a página, o pessoal ficou louco, assim, pela Tripa Seca. Por ser uma comédia romântica, por ser divertida, por ser algo mais de leve. Então, com certeza, a Tripa Seca tem feito mais sucesso, sim. E deixa eu te perguntar, como é que você vê o mercado literário hoje no Brasil? Porque hoje em dia as pessoas quase não lê livro, né? Que hoje em dia todo mundo vive mais na internet, em rede social. Como é que você vê isso hoje no Brasil? Com a era digital, nós estamos vivendo no imediatismo, né? Então tudo para agora. É difícil, assim, às vezes encontrar uma pessoa que gosta de sentar, assim, para ler algo mais profundo, né? Até no Facebook a gente vê que quando tem uma manchete, o pessoal não lê nem as letrinhas básicas, né? Mas o mercado do livro, tanto no livro impresso quanto do livro digital, ele ainda, graças a Deus, ainda existe para muitas pessoas. Ainda temos um público muito grande, ainda mais de adolescente. Algumas pesquisas falam que adolescente não gosta de ler, muitas pessoas costumam falar isso, mas se a gente entrar numa página, num Instagram, num aplicativo Instagram, por exemplo, a gente vê que 98%, 99% das páginas de Instagram literário são de adolescentes, são de jovens, de idade entre 14 e 20 anos. Então a gente percebe que a gente tem um público muito grande. E a questão do e-book, de livros digitais, eu acho que sim, tem aproximado ainda mais. Por mais que ainda tenha gente como eu, que gosta de pegar o livro físico, de sentir, de cheirar às vezes, né? Tem gente que às vezes não tem dinheiro, não tem tempo de ir numa livraria. Então o e-book, que nós podemos ler pelo Kindle, pelo celular, pelo computador, ele aproxima tanto em questão financeira, por ser mais barato, e por questão de já estar na mão já, né? Então é mais fácil também. Então muita gente tem optado por e-book através do Kindle, da Amazon. Existem muitas mídias sociais como o Wattpad. Não sei se você conhece. O Wattpad é uma mídia que você pode ler e publicar seu livro ali. Claro que não oficialmente, mas assim, você pode ir publicando capítulos por semana, você combina com seus leitores, como você pode ler também de outras pessoas. Então é uma rede muito grande de autores nacionais novos, que ainda não têm seus livros publicados por alguma editora ou de forma independente, mas que por meio do Wattpad começam e já formam uma legião de leitores, e muitos conseguem uma visibilidade tal, que consegue uma editora, que consegue publicar o livro. Então nós temos sim, graças a Deus, nós ainda temos muitos leitores por aqui. Que bom. E você, assim, acha que o livro hoje em dia, ele vende mais, não sei no seu caso, né, os seus livros, vende mais numa livraria quando você coloca, porque hoje em dia é difícil, né?
você ter um livro seu vendendo numa livraria ou na internet. Como é que funciona isso? O que você acha, assim, desses dois? Você acha que vende mais na livraria ou na internet? Então, os meus livros não estão em livrarias, por enquanto, porque eles ainda vão entrar. Entendi. Mas, acho que depende. Meus livros não estão em livraria ainda porque eu sou autora independente, então eu não tenho uma editora. Eu publiquei os meus livros de forma independente, então eu procurei a capista, eu procurei a revisora, eu procurei a diagramadora. Eu dei as minhas ideias e a partir disso elas montaram. E eu procurei a gráfica e eu imprimo por uma gráfica que não é uma editora, é uma gráfica que faz impressão de livros e a proposta é muito boa. E para publicar para colocar em livrarias, ainda algumas livrarias pedem alguns requisitos. Eu ainda não tenho todos, mas se Deus quiser eu ainda vou colocar em livrarias. E eu vendo muito pela internet, pelo Instagram principalmente. Eu tenho uma página no Facebook, uma página do Instagram, mas a do Instagram com certeza tem mais visibilidade. O pessoal tem migrado muito do Facebook pro Instagram. Eu tenho percebido isso. Então, uma postagem que eu faço no Instagram que tem 50, 60 curtidas, no Facebook tem 5, 6. Então, assim, dá pra perceber essa diferença. E no Instagram, dentro do Instagram, tem muitas IGs, né? Muitas páginas literárias, como eu disse, né? Então, esse ano já consegui vender bastante livros pela internet. Então, assim, minha experiência entre livraria e internet eu ainda não posso muito bem estabelecer, já que eu só vendo por enquanto pela internet ou pessoalmente mesmo. Entendi. Assim, você é uma estudante de letras, né? Não sei se você faz literatura ou literatura e português. Isso. Você acha, assim, que na hora de você escrever um livro te facilita muito? Acho que sim. Eu não sei se pela questão da literatura, mas pela questão da letra em si, né? Porque nós vemos, nós estudamos, nós temos uma facilidade maior nós precisamos ler. Então nós estamos sempre em contato com a literatura. E estar em contato com a literatura constantemente te abre mais caminhos em questões de você já está acostumado, você acaba pegando novas ideias. Então, com certeza, a área de letras me ajuda muito nisso, apesar de eu fazer licenciatura e meu curso está mais voltado para a questão de dar aula, né? Mas com certeza, assim, ajuda muito. Entendi. E eu te pergunto assim, você tem algum projeto assim, para o futuro? Você pretende escrever outros livros ou já tem algum em mente, assim? Aí me conta, assim, se você tem algum projeto engavetado, assim. Tenho sim. Eu tô só esperando terminar a faculdade. Minha faculdade termina agora no meio do ano. Depois de 4 anos e meio, graças a Deus. E eu tenho umas ideias de continuar Tripa Seca, fazer uma continuação, porque o final, como eu terminei a história, abre várias possibilidades para outras histórias, para outros acontecimentos entre as duas amigas. Então eu tenho uma ideia de fazer uma continuação, não necessariamente uma continuação, mas uma outra história sobre elas, sobre os personagens mesmo. E talvez outros projetos que eu ainda não tenho formulado, mas que, se Deus quiser, saem sim a partir do meio do ano. E me fala, você vai participar novamente da Bienal do Livro desse ano? Então, desse ano a Bienal é em São Paulo. Então, em São Paulo eu não vou participar, porque ficou muito longe pra mim. Sim. Mas eu pretendo muito participar da do ano que vem aqui no Rio, com certeza. Eu vou só esperar eles anunciarem, né? Esperar ano que vem eles anunciarem. Já vou correr atrás dos estandes que podem receber os autores nacionais. E eu com certeza quero participar, porque a minha experiência em 2015 foi muito boa. E eu pretendo repetir e ser ainda melhor com os 2 livros agora, né? Entendi. Então, Bruno, eu queria que você, assim, desse uma dica, falasse desse uma força para quem quer, né, começar a escrever livro, quer ser um escritor um dia, porque é difícil, né? Não é fácil, né?
e desse alguma assim, dica para quem quer começar a escrever um livro. Então, eu nunca pensei em escrever. Não era meu sonho de infância. Apesar de agora, depois que a gente cresce, que a gente vai revisitando alguns momentos da nossa vida e a gente percebe, por exemplo, eu quando era pequena, eu gostava muito de fazer quadrinho ou escrever histórias pequenas, mas isso pra mim era coisa de criança, né? Nunca foi um sonho, eu vou escrever um livro. E aconteceu, graças a Deus aconteceu. O que eu falo pra quem tem vontade de escrever, pra quem tem um livro que tá escrevendo já, ou já tá pronto e ainda não conseguiu uma editora, é não desistir, né? Eu acho que a questão jamais, não né? desistir é uma questão pra tudo na vida, né? Persistência. E se você gosta de escrever, segue em frente. Eu acho que o primeiro passo pra escrever um livro é gostar. É gostar de escrever, principalmente. E o resto a gente vai conseguindo com estudo, a gente vai conseguindo com prática, a gente vai conseguindo com dicas de outras pessoas. E se você tem vontade de escrever, mas não consegue escrever nenhum conto, começa com uma carta, aumenta para uma crônica, depois aumenta mais um pouco para um conto. E aí, quem sabe, um dia vira um livro, né? Entendi. Então, Bruna, deixa o seu contato para quem quiser escrever, para quem quiser comprar seu livro, né? E me fala assim aonde encontrar, né? Suas redes sociais e tudo. O meu Facebook do livro se chama Dois Livros e uma Bruna, por extenso, 2 e 1 por extenso, então 2 livros e uma Bruna. Meu Instagram do literário também é 2 livros e uma Bruna, mais 2 e 1 em números, então 2 livros e uma Bruna, ou @autora Bruna Machado, também que é mais fácil de achar. Então no Instagram eu tô sempre ativa, no Facebook às vezes eu demoro um pouco para entrar, mas no Instagram eu tô sempre ativa, é só falar comigo. Eu faço venda online e entrega pessoal também para quem é aqui do Rio de Janeiro. Então, Bruna, eu queria te agradecer no De Frente com as Mulheres Obrigada. Brasileiras. Mulheres Brasileiras fica por aqui. Eu queria agradecer, obrigada pela que sua agradeço. participação, esse bate-papo. Que a gente está aqui na Casa Rui Barbosa, está começando a chover, a garoar meu aqui, Deus. mas foi um papo muito agradável. Foi. Então a gente se vê em julho com uma matéria super especial, que vai ser o mês do meu aniversário. Gente, até a próxima. Brasileira na cor, quem dirá? E o mar se confunde.